Só pra gente combinar. Então vai ser assim. É o João, é o José e é o Jauch, tá bem? Que daí fica JJJ. Então vamos começar de novo. Como você começou, por favor, reinicie. Tá bem. Então, eu vou só fazer um resumo do que eu tinha dito pro João. Eu li o texto e eu acho que o texto é terrível. Terrível, assim, no sentido da visão de mundo que ele nos apresenta. Porque tem basicamente só duas personagens de verdade na história. Uma é o tatuador e a outra é a moça que ele resolve tatuar à força, né? Ele é uma pessoa sozinha, que só interessa, a vida dele só interessa para ele próprio, ele não se interessa por ninguém. Ele só quer saber da perfeição na pele das pessoas, na aparência. Fala muito aqui sobre isso. E ela é uma pessoa que perdeu o pai, tá indo trabalhar para uma casa, aqui em Portugal chamaria-se de uma casa de alterne, né? Provavelmente ela deve virar uma geisha ou alguma coisa do gênero. Então são duas pessoas que estão sozinhas na prática, né? E é basicamente isso. Eles não têm nenhum tipo de ligação emocional ou afetiva com outras pessoas. Na história, tudo que diz é sobre que a aparência é tudo que importa, né? Na prática. Ele é um sádico, né? Ele escolhe as pessoas em que ele quer fazer sofrer na prática e ele faz elas sofrerem o maior tempo possível, né? Com cada agulhada. E ela tem aquela coisa interna dela, que ela é igualzinha a ele nesse aspecto, né? Que satisfaz-se com o sofrimento alheio. E é basicamente isso que eu tirei da história. Né? É uma história muito curtinha, ela não tem um ápice, até mesmo a conclusão dela é uma conclusão assim, do tipo, não há o que fazer, a vida é assim mesmo e está todo mundo lixado, né? De certa maneira. Obviamente que a gente vê outras coisas aqui, típicas da altura e da cultura japonesa, como, por exemplo, a subserviência da mulher, né? Apesar de que ele acedou para poder fazer a tatuagem, ela meio que obedece a ele, né? Ele é um mestre para ela, apesar dela ter acabado de conhecê-lo, né? Ele é homem e ela é mulher, então ela obedece, de certa maneira. Eu não sei muito bem o que tirar dessa história, a não ser que é um retrato terrível da sociedade. Provavelmente muito realista. Sim. O aspecto mais interessante... Quer dizer, eu honestamente não tinha visto essa questão da parte ruim da coisa. A minha leitura não tinha sido essa. Mas me chamou muita atenção a dinâmica erótica da situação. Porque quando ele é sádico, ele não é apenas sádico no sentido da dor, né? Ele sente prazer naquela dor e aquela agulha é como se estivesse penetrando a pele daquelas pessoas, né? Ele crava a beleza via dor e o seu prazer é esse. E aí eu vejo justamente no desfecho essa questão dessa transferência erótica, né? Quando ele vai construindo a aranha no corpo dela, e ele vai, que também de certa forma é um rito de iniciação para ela, e que ela vai chegando, se construindo por dentro, quer dizer, libertando aquela personalidade que está lá naqueles tapetes. É interessante como ele se coloca nela. É como se ele encontrasse um espaço de expressão da sensibilidade dele, do espírito dele. É muito erótico nesse sentido. É uma vivência erótica no sentido mais amplo da coisa, que não tem necessariamente, não está necessariamente relacionado ao sexo, mas que envolve uma satisfação que ele busca há bastante tempo, tanto que ele não tatua qualquer pessoa, ele não tatua qualquer pele, né? Tem umas peles específicas, um tipo de brancura
E aí, quando ele encontra lá o pé dela, que ele reconhece como o pé da pessoa que ele viu num palanquim, passando há não sei quanto tempo atrás, e isso desperta esse desejo mais profundo de materializar e de trazer ao mundo aquele espírito dos tapetes, né? Enfim, esse conto sempre me fascinou bastante, desde que eu o conheci. Bom, acho que agora é minha vez de falar, né? Bom, esse conto é o tipo de coisa que eu jamais teria lido se ninguém tivesse me pedido para ler numa condição como essa. Não é um tema que me interessa e não é uma literatura que eu frequento muito. Eu li muito pouca coisa de literatura japonesa. Basicamente, o que eu já li de literatura japonesa foi alguns poemas do Mishima, foi um romance da Shizuku Go chamado Requiem, que é muito, muito, muito bom. E agora esse conto, além, é claro, de uma série de imitadores e pastiches brasileiros aí que escrevem como se fosse no Japão, né? Bom, como eu ia dizendo, é uma coisa que eu nunca tinha lido anteriormente, mas eu já li vários contos de diversas culturas diferentes. Sempre que eu vou ler um conto que representa uma cultura muito diferente da minha, eu, assim, meio que suspendo o meu julgamento sobre a moralidade dos atos que estão ali, entendeu? Eu não procuro pensar se aquilo ali é bom ou se é ruim, ao contrário do que o Eduardo fez, que ele se sentiu chocado ali pelo que ele considera a maldade daqueles atos. Talvez seja a minha perspectiva de historiador que me ajuda a encarar essas coisas com um pouco mais de distanciamento, né? Então, quando eu comecei a ler esse conto, embora, claro, ele tenha realmente esses aspectos que o Eduardo comentou, eu deixei isso de lado e resolvi entender o conto pelo lado da história dele mesmo, deixando para analisar depois os aspectos que fossem referentes ao contexto. E a primeira coisa que eu percebo nesse conto é que ele tem uma sutileza que é muito típica do Japão. Sim. Nós, ocidentais, nós tendemos a levar as coisas mais literariamente, eu digo mais literalmente, e concretizar muito mais as coisas. O Eduardo mesmo comentou que esse conto não tem muita coisa para você ver, ele não tem muito em termos de argumento, ele é uma vinheta. Ele é uma coisa muito curta, muito breve, que não se estende a muito mais. E isso faz parte da sutileza oriental. Você vê, por exemplo, nas pinturas orientais, elas não têm muito tempo de contexto, aquela pintura clássica. Está ali aquelas figuras, está ali aquelas figuras que são convencionais, inclusive, elas fazem parte de um certo contexto, mas esse contexto você só compreende se você conhece a cultura. Então, essa sutileza que eles têm de mostrar muita coisa através de pequenas variações de coisas que já são conhecidas, você vê muito isso na pintura deles e também na literatura. Eu li mais literatura chinesa do que japonesa, e tem mais, talvez, disso na chinesa. Então, é por isso que esse conto tem esse aspecto de vinheta. E eu acho que o grande tema ali, nesse conto, não é a tatuagem. Não é o contexto social. O grande tema que tem ali nesse ponto é a arte. Eu entendi que o tatuador, ele é um artista que está sendo forçado a ser tatuador contra a sua vontade. Talvez ele preferisse estar pintando quadros, mas na época em que ele vive, no contexto em que ele vive, ele consegue ganhar a vida como tatuador, mas não conseguia como pintor. Então, por esse motivo, talvez, é que ele seja sádico em relação aos seus clientes. Ele faz, já que o que me resta fazer para ganhar a vida como artista é ser tatuador, é uma coisa que inflige dor às pessoas, eu não vou me contentar em fazer apenas tatuagens bonitas. Eu também vou ser um mestre da dor. Eu faço questão que essas pessoas sofram, já que elas não querem meus quadros, que são indolores, elas vão ter que aceitar a dor com que eu faço essa tatuagem. Esse é o primeiro ponto que eu noto nesse conto, que é essa relação conturbada do artista com a sua arte. E a mulher que entra aí, a menina, aliás, é um personagem que eu ainda estou digerindo, né? O que ela representa. Porque ao mesmo tempo que ela representa uma tela para ele a vê dessa forma,
eu não consegui ainda ver todos os simbolismos que tem nela, mas um simbolismo eu notei. Ele faz questão que os seus clientes sofram enquanto ele tatua. Tanto que ele faz questão de usar um tipo de tinta que causa mais dor do que as outras. Ele faz questão de inserir a agulha mais devagar para que doa mais. E ele Mas vai ela tá dormindo. Hein? Mas Ele ela tá colocou. dormindo. Ele fez isso. Ele fez ela dormir, né? Isso, ele fez ela dormir. Diferente. Ele tatua as pessoas acordadas, mas ele fez questão que ela dormisse para que ela não sofresse. Então, eu acho que aí é o primeiro aspecto que eu ainda tenho que refletir um pouco sobre esse ponto. O outro aspecto é que eu vejo sim, exemplo do que o João falou, eu vejo aí uma metáfora do estupro. Sim, eu também concordo com isso. A tatuagem, de certa forma, quando ela é consentida, que é o que ele faz com as pessoas que o procuram para serem tatuadas, ela é apenas uma preferência estética. Algumas pessoas querem se tatuar por um motivo ou por outro, outras não querem. Mas essa moça, ela não queria. Ele impôs a tatuagem a ela. Não só sedando-a, mas escolhendo a tatuagem que ele achava que era adequada. Então, isso é mais ou menos... é por isso que eu digo que é uma metáfora para o estupro, porque ele também é como se ele a obrigasse a levar uma vida diferente, como se ele a engravidasse, entendeu? Mas, José, aí tem uma coisa engraçada com a tatuagem japonesa, porque no início da história comentava que que as pessoas que iam buscar uma tatuagem com ele tinham que se sujeitar aos caprichos dele, em termos de estética da tatuagem e tudo mais. E no Japão, eu não tenho noção se no passado era assim também, mas é muito comum em certos meios no Japão, principalmente os meios assim, por exemplo, Yakuza e aquelas coisas todas que eles se tatuam, que é o tatuador que escolhe a tatuagem também, não é a pessoa. Tipo, quando alguém entra na Yakuza, né, e tem que se tatuar, de praxe, é o tatuador que escolhe a tatuagem. Você não decide que tatuagem que você quer. Né? Eu não sabia disso. Tem um. Obviamente, nos tempos modernos não é assim, né? Você vai se tatuar, você escolhe a tatuagem, seja em qualquer lugar do mundo. Mas em determinados círculos ainda existe essa coisa que é quase mística. É quase como se o tatuador colocasse na pele da pessoa uma tinta, uma tinta não, mas uma imagem que fosse a sensibilidade dele à alma da pessoa. Então, Percebe? explica por que ele escolheu a aranha. Porque ele a via como uma mulher traiçoeira que faria muitos homens sofrerem. E existe esse simbolismo da aranha que devora o homem depois do sexo, né? Inclusive, aliás, aí chegamos a uma coisa interessante. Lá no final, é a mulher, é a menina lá que fala para ele, deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o trecho. Onde é que está aqui o trecho? Essa frase é muito importante, muito significativa para mim. Cadê Aquela do ela? senhor foi o primeiro a me fertilizar? Não, não é essa não. É aquela que ele fala, vamos ver aqui, já no finalzinho. Mestre, mostre-me depressa a tatuagem das minhas costas. Imagino como não fiquei linda à custa de sua vida. Essa frase. Eu acredito que se esse conto fosse escrito por um autor inglês, ou por um autor francês, ou mesmo por um brasileiro, essa frase não teria sido dita, para começar. E teria ocorrido a morte real do tatuador para simbolizar, de alguma forma, essa doação dele para ela. Então, na verdade, na literatura ocidental, que é mais concreta, que gosta de coisas mais concretas, a morte real simbolizaria algo espiritual.
Já na literatura japonesa e oriental, de uma forma geral, que não tem essa mesma obsessão com a concretude, ela classifica de morte, no aspecto espiritual, o que aconteceu entre ela e ele. Na minha interpretação, isso aconteceu porque ele tinha uma... Ah, meu Deus, minha mulher me ligando. Peraí que eu vou pegar o telefone. Bom, vamos lá. No contexto desse conto, tem essa sutileza oriental, ela chama de morte, no sentido de espiritual, morte espiritual, uma metáfora para algo que não aconteceu. O que não aconteceu ali? Ele não aconteceu a morte física dele, mas aconteceu o momento em que ele se realiza como artista. Porque ele encara essa tatuagem como obra-prima da sua vida. Ele mesmo fala, o narrador fala no começo do conto, que ele passou a vida inteira esperando pela pele ideal para ele fazer a tatuagem ideal, que ele já tinha guardado o modelo dela ali. Então, a partir do momento que ele fez essa tatuagem, o que ele resta fazer na vida? Então, é por isso que, na minha interpretação, a personagem falar isso é significativo. A custa da sua vida quer dizer o quê? Acabou a vida dele, ele realizou tudo aquilo que ele imaginava que tinha que realizar na vida. Bom, é isso. É justamente isso. Eroticamente falando, é que se tivesse o grande orgasmo da vida dele, como a aranha Viúva Negra, né? Que é várias ela fazem isso, né? A Viúva Negra que ganhou esse nome, né? E aí ela o devora. Né? E acaba. Não há mais o que fazer. Ele só vai servir de fertilizante para ela, como um quadro. Como o quadro demonstra lá, as pinturas. Eu acho curioso com a arte japonesa está muito ligada com o sexo, mas normalmente não é mais com o erotismo e não com o sexo em si. Sim. É mais com o erotismo. Por exemplo, eu estou lendo agora eu estou terminando de ler um livro que também é um livro de um japonês, que é The Sailor That Fell from Grace with the Sea. Eu não me lembro o nome do autor agora de cabeça, mas o autor cometeu seppuku depois de escrever essa história. Deve ser o Yukio Mishima, não? É ele. É o Mishima. Conhece ele? Ele cometeu seppuku depois de cometer um atentado político, não? Não sei, mas acho que... primeiro terminou a obra, terminou essa tetralogia, se eu não me engano. Aí ele faz a revolução, a tentativa de revolução, e aí ele comete seppuku. Sim. Foi depois dessa obra. Essa foi, acho que, a última obra que ele escreveu. E essa obra, eu ainda não terminei de ler. Falta um tiquinho. Também tem esse lado. Também tem esse lado da perversão, do erotismo. Porque tem o marinheiro e tem a viúva e o filho da viúva, e o que o filho da viúva faz, é um pré-adolescente, adolescente, é sempre espiar pelo buraco do quarto da mãe, quando os dois estão lá. Então, tem isso. Eu já li outras, por exemplo, já li o Musashi. Não sei se vocês já leram Musashi. Ainda não. Mais ou menos. Pouquíssimo. Eu li os dois volumes. Aqui no Brasil saíram os dois volumes, em 2 volumes, a história, né? Eu li os dois. Ele, obviamente, não é tão voltado no erótico, mas fica patente que ele existe, que permeia a sociedade japonesa, né? Inclusive na arte e assim por diante. De alguma forma, já assim, quando tu estava falando sobre a questão de ver o aspecto ruim, eu estava lembrando de um livro que eu li, que na verdade foi escrito por um americano, que é aquele Shogun, do James Clavell. Ok. São marinheiros ingleses que naufragam no mar do Japão, e aí eles ficam lá para interagindo e tal. E é interessante o modo como a situação... O próprio seppuku, o próprio suicídio, que não é visto como uma coisa ruim, mas é até encarado como um modo de arte. A pessoa que morre corretamente, no determinado modo de morrer, tinha uma morte bonita. Então, é outro aspecto, é outra relação
de valores Falava isso. muito interessante. Eu não li Kawabata, mas eu li a frase dele numa entrevista que passou na Manchete uma vez: a morte é a última grande obra de arte. Né? E é isso, assim, e aquela história do guerreiro que não aceita morrer pela velhice, né? Morrer em combate é mais belo do que morrer de velhice. Mas sabe que Musashi é considerado um dos grandes espadachins japoneses, né? Um dos grandes samurais, se não o maior. A espada dele está no museu até hoje, só a lâmina, obviamente, né? Porque a bainha, aquilo era feito com bambu. Mas ele se retirou no fim da vida. Ele nunca foi vencido. Ele não morreu em combate. E ele se retirou para uma caverna, onde ele escreveu 2 livros. Agora já não me lembro o nome dos livros. Onde ele conta, basicamente, ele nunca foi vencido porque ele sempre escolheu as lutas dele. Ele só lutou as lutas que ele sabia que ele podia ganhar, né, basicamente. Mas ele se retirou para uma caverna para morrer por vergonha, por não ter morrido em combate. Né? Então, existe essa questão. Mas o Japão é complicado, principalmente porque desde o momento em que os ocidentais puseram o pé lá, e eles começaram um processo, a início muito lento, e depois mais acelerado, mais para o fim, de ocidentalização, houve um embate muito acentuado entre a questão dos modos de vida ocidental e da cultura japonesa. De certa forma, eles conseguiram equilibrar depois de um tempo. Mas eu pratico Aikido já desde 2002. Né? Já fazem mais uns 15 anos por aí. Já há bastante tempo. E é uma arte marcial japonesa. Né? Eu conheci alguns mestres japoneses mesmo, e aquela coisa toda. E a cultura japonesa é muito de aparência. E é por isso que quando no texto fala sobre a questão da beleza, né? Tipo, e eu não sei se foi no texto que eu li, se foi no texto aqui, ou se foi em outro lugar. A questão de que todo mundo quer ser belo e os feios têm que se autodepreciar. Acho que é o segundo parágrafo, Jorge. Acho que é o segundo parágrafo do conto. E fala sobre as peças de teatro em que os bonitos eram bons e mais fortes e os feios fracos. É isso mesmo. Mas isso na cultura japonesa é mesmo assim. Eles vivem não é só a aparência, né? Não é só uma coisa superficial. Eles levam aquilo a um nível muito profundo da perfeição. Né? Tem a cerimônia do chá. Né? Os samurais, quando iam para uma batalha, eles iam pintados e aquela coisa toda porque queriam morrer belos. Né? Não podiam estar com uma aparência feia. Né? Então, eles têm muito isso. Mas ao contrário do que a gente pode pensar, é que é normal quando a gente pensa em pessoas que se importam muito com a beleza, que são fúteis, mas é curioso que o autor fala sobre a futilidade como sendo uma virtude, né? Mas a gente acha, normalmente, tipo, as mulheres que só se preocupam com a beleza e aquela coisa toda, que são fúteis, né, que não tem valor. E no Japão, a questão da beleza é muito acentuada em todos os aspectos. Na arte marcial, na cerimônia do chá, nos arranjos florais. É um pouco diferente da China, por exemplo. Tem um filme com o Jet Li. Em que ele cai em desgraça. Ele é chinês. E mais pro fim do filme, ele vai participar de um combate. E ele encontra um japonês, que é tipo um samurai ou qualquer coisa assim, e vai lutar com ele. E eles fazem a cerimônia do chá e eles discutem isso. Porque existe uma diferença brutal, apesar de tudo, entre a cultura japonesa e a chinesa, no tocante à questão da perfeição. Os japoneses são muito, muito adeptos da perfeição estética em todos os níveis. Os chineses não são.
Há ali uma discussão, eu não me lembro agora de cabeça o que é que eles comentam. Muito menos. Eu me lembro Como? nós ocidentais, muito menos. Eu me lembro de uma discussão interessante que ocorreu no Quora.com, na resposta que foi feita a uma pergunta lá, perguntaram por que todas as artes marciais são orientais. E um historiador respondeu, não é verdade, todas as culturas têm as suas artes marciais. A diferença é que as artes marciais orientais sobreviveram. E por que elas sobreviveram? Sobreviveram porque elas se tornaram inúteis. A resposta dele foi essa, que elas se tornaram inúteis. Mas por quê? Porque nós, ocidentais, quando criamos nossas artes marciais, o objetivo é que elas fossem usadas na guerra. Quando foram inventadas armas melhores, que tornaram obsoletas as artes marciais, elas foram então abandonadas. Porém, no Oriente aconteceu o contrário. Quando aconteceu a introdução das armas e as artes marciais ficaram obsoletas, o que aconteceu? Restringiu-se o uso de armas. Então, a ideia é justamente essa. E o historiador falou uma coisa interessante. Na arte marcial oriental, o objetivo não é meramente vencer o seu adversário, mas vencer o seu adversário de um modo belo, de um modo ético. Já nas artes marciais europeias, de uma forma geral, o objetivo é incapacitar, de preferência matar o seu adversário com o mínimo de esforço possível. Então, você se colocar... A outra pergunta que fizeram lá uma vez, se um espadachim japonês com uma katana conseguiria vencer um cavaleiro medieval? A resposta, não haveria sequer competição. O cavaleiro mataria o samurai em 2 ou 3 golpes no máximo, porque não apenas as espadas europeias eram maiores e mais pesadas, as armaduras europeias eram maiores e mais pesadas, mas o cavaleiro europeu lutaria para matar desde o primeiro golpe, enquanto que o samurai lutaria daquele estilo, do estilo ético, digamos assim. Não bastava ele atacar o adversário, ele tinha que atacá-lo de forma que ele pudesse se defender. Não bastava atacar o adversário, mas tinha que atacá-lo de uma forma que fosse um movimento harmônico com ele mesmo, alguma coisa nesse sentido. Então, segundo esse historiador, essa diferença profunda que acontece entre as duas culturas, ela se transfere não só nas artes marciais, mas também nas artes de uma forma geral. Porque o oriental ele encara a vida em si como a arte, enquanto que o ocidental ele tem a dicotomia muito forte entre o estético e o prático. Sobre essa questão isso é curioso, dessa pergunta de quem é que ganharia, né? Tem uma coisa muito engraçada no Oriente. Muitas vezes a luta não acontecia. Não acontecia, simplesmente porque uma das partes já sabia que perdia. E acabou ali. Tipo, ele aceitava a derrota. Né? E ao aceitar a derrota, existe uma diferença. Como? Como o Musashi fez. O Musashi era muito esperto. Né? Ele nem sequer lutava, ele escapava. Né? Ele era muito bom. Ele era mesmo muito bom. Ainda que haja uma das lutas que ele menciona, que o escritor que escreveu menciona, é contra um rapaz do campo que luta com um pedaço de pau, né? Uma vara. Alvaral, E ele por acaso é o fundador, acaba sendo o fundador de uma escola de arte marcial que usa o Jo, né? O Jo é o bastão. E ele considera que foi a única luta que ele perdeu, mas o outro não considera que ganhou a luta. Na prática, ambos consideram que pronto, ficou empatado. Mas eu acho que a arte marcial no início sobreviveu por causa disso. Era muito mal visto no Japão o uso de armas de fogo pelos samurais. Tipicamente, quem usava arma de fogo era bandido, eram samurais ronins e que assaltavam as pessoas. O samurai não usava arma de fogo. Ainda que isso mudou, mais para os anos início de 1800 em diante, já passou, as armas de fogo já passaram a fazer parte também das batalhas entre samurais. Mas
Uma das coisas que aconteceu com a arte marcial japonesa fez ela sobreviver até hoje. A exemplo também da arte marcial chinesa, ou as orientais de um modo geral, é porque elas, de certa maneira, migraram de uma arte marcial de luta para uma arte marcial de prática, né? Então, porque ela já tinha esse componente, né? Eles, por causa da questão deles de enxergarem a vida de uma forma muito estética, né? E a arte marcial representava isso, não foi difícil adaptar a arte marcial para ser uma prática de vida. Né? Então, qualquer arte marcial que a gente pratica hoje, as principais, as mais conhecidas, né? Por exemplo, o judô, o karatê, o aikido em menor grau, são todas artes marciais modernas. Né? Os fundadores dessas artes, do judô, do karatê e assim por diante, são todos ali de fins de 1800. Né? Elas foram todas criadas mais ou menos ao mesmo tempo. Então, e foram adaptações do Jujutsu. Então, por exemplo, tinha o Aikijujutsu, que virou Aikido. O Do é de caminho. É uma mudança de concepção da utilidade da arte marcial. Acho que isso também tem muito a ver com o porquê que elas sobreviveram. Mas, por exemplo, em Portugal nós temos uma arte marcial, chama-se Jogo do Pau. E ainda existe, ainda é praticada, mas vai acabar sendo, como é que se fala? Esquecida. Né? Vai acabar sendo esquecida, porque cada vez tem menos gente que pratica. Mas ela até recentemente ainda era bastante praticada. Assim. Mas eu não sei, eu olho para. Eu sou enviesado quando eu olho para um conto desse, quando eu leio um conto desse, de japonês, principalmente uma história tão antiga. Né? O autor nasceu em 1886. Quando essa história foi escrita, ele ainda estava vivo, mas eu duvido que ele ainda esteja vivo. Né? Ele teria uns 120 anos até agora, 130. Mas eu não consigo evitar de fazer a comparação com o meu enquadramento moral. Eu não consigo. Não sei, não consigo ter esse distanciamento que o José tem. Talvez porque eu seja agrônomo e não historiador. Mas e não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é uma limitação minha, porque eu percebo que culturalmente eu posso estar negligenciando coisas, e foi o que eu falei pro João antes do José chegar, que era, por falta de conhecimento, eu podia não estar olhando para a história como eu deveria, talvez. Porque, por exemplo, eu jamais... me passou pela cabeça que a parte da arte era importante, mas eu jamais conseguiria fazer a análise que o José fez. Porque eu vou muito sempre pro lado social. Mas isso aí não vejo como limitação, não, cara. É uma diferença de ângulo de visão, né? E, na verdade, eu também compartilho de várias das suas impressões. Só que se fosse para eu dizer uma coisa que eu já tinha dito, não faria sentido o debate. Então, como você falou primeiro, eu procurei por outro lado. Completando, vocês estão falando de uma coisa muito interessante, que é essa questão da beleza como caminho para o bem viver, né? A junção da ética com a estética, né? Também é uma coisa meio aristotélica. Eu estou lembrando de os outros livros. Oi? Essa é uma coisa muito platônica também, né? Também. Eu estou falando aristotélica porque o Aristóteles vai ter a estética e vai ter a ética, né? A ética de como... Enfim. Assim, mas eu acho interessante que o Platão talvez seja mais perto da visão oriental. Eu não tenho capacidade para avaliar, eu li pouco esses dois. Aí, só para complementar, é porque desde essa época que eu conheci, que eu estava na biblioteca da Unifor, eu tinha acesso à biblioteca da Unifor, então eu fui lendo vários livros. Eu lia já um livro do Mishima, que é o Depois do Banquete, que é sobre a relação entre uma senhora, uma mulher mais madura, e um político que vão casar e tentar conviver e tal. Eu li o Nuvem de Pássaros Brancos, do Kawabata, e li alguma coisa desse moderno, que é o... Ah, meu Jesus.
Dun Q84. Murakami, isso, que eu estou penando para terminar o 3º volume porque não tem condição. E é interessante porque todos esses escritores mais antigos japoneses, eles têm uma espécie de movimento mental. A ação física não é tão importante quanto a ação que parece se movimentar dentro da psicologia dos personagens. Eu estava lembrando do ai, meu Deus. Não tem ação. É impressionante. Assim, os livros não têm uma ação que geram um clímax. O clímax é vivido psicologicamente. Como no caso dessa, né, da moça, a transformação que ocorre nela, após a ação, que é uma ação contínua, que demora um bom tempo, é uma transformação mais demorada, não é da noite. Apesar de ser da noite para o dia, é um processo de construção de tatuagem, né? É uma demora, é um desenho. E a transformação dela também, apesar de parecer mágica, na verdade não é uma construção. E é isso que vai acontecendo, é essa coisa que se reflete fisicamente. É o interno que reflete, é o externo que reflete o interno, a beleza que na verdade é uma beleza interna. Sim, interessante. Isso, no tempo que eu ainda assistia Nando Moura, né, eu cheguei a cometer esse crime, eu assisti um vídeo dele, ele comentando a respeito do heavy metal japonês. Um vídeo muito interessante, e desde que ele falou isso, claro, eu procurei me informar com outras pessoas, porque eu acho que quando uma pessoa como Nando Moura corre o risco de estar certo em alguma coisa, você tem que procurar alguém que também esteja certo, para não prestigiar. Mas aí eu percebi que realmente o que ele falou faz sentido. A sutileza do oriental, ela fica mais evidente na música, porque na música eles procuram construir uma unidade harmônica. Você pega, por exemplo, uma canção típica de rock ocidental e você vê o quê? Uma estrutura em estrofe, refrão, talvez, e um solo. E esses elementos, não necessariamente eles estão encadeados um com o outro. Às vezes você está ouvindo uma canção razoavelmente suave e entra um solo rasgando. Isso... mas agora deve ser minha mulher. Só um minutinho. Bom, como eu ia dizendo, no caso do rock ocidental, não necessariamente os elementos estão encadeados dessa maneira. Porque essa diferença, essa dificuldade, essa divergência, essa dissonância, ela é considerada um efeito. Ela é considerada parte do efeito da canção. Já no rock japonês, que o Nando Moura me chamou a atenção e depois eu verifiquei que isso é verdade, eles sempre procuram construir uma progressão lógica, de forma que mesmo que aquele solo entre rasgando, ele vai entrar numa nota que segue uma progressão harmônica lógica com aquelas que estavam sendo tocadas antes. Então a sensação que você tem é de que sempre uma coisa está se encaixando na outra. Você nunca tem aquela sensação de que uma coisa está arrancando, está entrando, está sendo enxertada ali. Na música ocidental, você vê isso muito pouco. No rock ocidental, acho que é só o Pink Floyd que consegue algo parecido com isso. Então, quando eu percebi esse detalhe em relação à música, eu me lembrei disso quando eu estava lendo esse conto. Todos os elementos desse conto também eles concorrem de uma maneira que vão se encaixando sequencialmente. Nenhum deles rompe. Por isso que eu falei que se um autor ocidental fosse escrever isso, ele faria o tatuador morrer. Seria o clímax, seria talvez o laço, talvez o clímax da história, não sei, depende do que ele contasse depois. Ele faria isso para poder introduzir a novidade, para quebrar a expectativa. Mas o narrador japonês não quebra a expectativa dessa forma. Essa morte não é necessária. Sim. Isso aí. Eu ainda vou ler o resto do livro. José, eu comprei o livro. Eu achei ele aqui. Tá aqui, ó. Maravilhas do canto japonês. É uma edição usada, já tá toda machucada, assim, etc e tal. Mas
eu achei piada, eu fui procurar, encontrei. E comprei de um gajo. Encontramos no meio da rua, um lugar que eu nunca tinha ido em Lisboa, que é no Alto da Graça lá. E depois ainda voltei a pé. Naquele dia eu andei uns 14 quilômetros, de baixo para cima. E eu estava falando pro João que eu gosto de livro velho. Né? Eu adorava os livros velhos que eu tinha em casa. Os livros velhos eles ganham uma alma, percebe? Tipo, eu não sei explicar. É pira minha, pronto. Mas quando eu soube que o gajo tinha, e depois eu fui procurar sobre o livro, e o livro é de 60 e qualquer coisa, do início da década de 60, eu fui lá comprar. Então ainda vou ler os outros contos. Mas porque eu gosto muito da cultura japonesa. O livro é dividido em os contos tradicionais Sim, e os tá mais no início. modernos. Né? São dois blocos de contos. Sim, é 1800 para frente são os contos modernos, para trás são os tradicionais. Mas tem poucos tradicionais, a maior parte são contos modernos aqui. Assim. Mas eu curto muito a cultura japonesa. Mas sabe, isso é só uma curiosidade. Quando eu vim a Portugal, eu praticava Aikido no Brasil e eu fui procurar lugares para praticar aqui. E encontrei um lugar e fui praticar. E eu acabei saindo porque o gajo era mais japonês que os japoneses. Assim, eu já tinha ouvido isso de um amigo meu, que é descendente de japonês, e ele já foi ao Japão várias vezes, e ele dizia, mesmo no Japão, eu sou mais japonês que os japoneses. Né? Existe uma coisa com os descendentes de japoneses que muitos deles são tão ávidos pela cultura que acabam de certa forma sendo um pouco fanáticos em relação e os próprios japoneses já não são mais assim. Isso não é só com Mas... japoneses, né? Oi? Isso não é só com descendentes de japoneses. Recentemente, eu vi um comentário a respeito dos descendentes de alemães no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Tá louco. Eles também se sentem os alemães verdadeiros. A Alemanha se degenerou, nós viemos para cá e preservamos a Alemanha verdadeira. É assim, eu sou descendente de alemão, né? Mas os meus avós se isolaram. Os meus avós não tinham amigos alemães no Brasil, né? Todos os amigos dos meus avós eram brasileiros e aquela coisa toda. Mas no Paraná tem alguns lugares onde tem colônias de alemão. Não é só no Paraná, né? Santa Catarina também. Santa Catarina e Rio Grande, né? O Rio Grande do Sul é menos, é mais italiano, mas também tem. Mas o principal está em Paraná e Santa Catarina. E no Paraná tem, por exemplo, uma região que é Guarapuava, que é a terra dos alemães lá. Tem várias colônias de alemão. E eu na faculdade, tipo, agronomia, estava cheio de alemão na faculdade. E tem duas histórias que são fantásticas. Uma das histórias foi numa das aulas de química, e os dois falando em alemão no fundo da aula, e falando, e falando, e falando, e falando. No final da aula, o professor pede para todo mundo esperar antes de ir embora e começa a descascar os dois em alemão, porque eles estavam falando mal dele. Né? Então, eles nunca mais falaram em alemão na sala de aula. E a outra foi um desses dois que me contou, colônia, né? Então, os mais velhos foram para a Alemanha, foram visitar pela primeira vez a Alemanha, e um deles disse que estava louco de vontade de falar com um alemão, em alemão, porque eles todos falam alemão desde que nascem, né? E estavam perdidos, e ele, deixa que eu falo. E foi falar com o alemão para pedir indicações, e o alemão teve que pedir para ele falar em inglês, que ele nunca conseguia entender o que o gajo falava. Mas isso é normal, porque nas colônias, o alemão que eles falam nas colônias é um alemão velho. Sim. O alemão na Alemanha continua evoluindo. O deles parou no tempo. É a mesma diferença do português de Portugal e o português daqui. Porque o português de Portugal já é uma mistura de 800 mil línguas. Aí, quando chega aqui no Brasil, se mistura com as línguas africanas, as línguas indígenas, e a coisa caminha numa outra direção. Né? Tanto que Portugal ainda é muito comum o uso da ênclise, né? Dê-me alguma coisa. Aqui já caiu em desuso, não, caiu entre aspas, né? Pelo menos oralmente já caiu.
Sim, na escrita ainda deveria se usar, né? Algumas regras que dizem que deveria se usar e o pessoal não escreve. Usa a próclise e assim por diante. Por exemplo, depois de vírgula e coisas do gênero. Então, eu que leio muita coisa em português de Portugal, percebo essa diferença. Eu por acaso, e eu não sei a razão, mas o português de Portugal para mim soa mais, na leitura, soa mais agradável do que o português do Brasil. Talvez por causa do tempo que eu já estou aqui e que eu basicamente só ouço português de Portugal e só leio português de Portugal. É muito difícil ler português do Brasil. Então, eu assimilei muito rapidamente a forma de escrever. Obviamente que eu não sei escrever em português de Portugal. E já não sei escrever em português do Brasil também. Né? Então, quando eu escrevo, sai uma pastite de tudo. Mas, e no Mas, falar... Jorge, tem algumas questões, algumas mudanças históricas, linguísticas, que tipo, são meio características de uma década. Por exemplo, eu gosto muito dos textos dos anos 50. Eu acho os textos dos anos 50 brasileiros muito elegantes. Eu li há algum tempo Ladeira da Memória, do José Geraldo Vieira, e é um texto muito elegante. O texto da década de 50, gente, quem mais? Tem aquele... Oh, meu Jesus. Não, o próprio Nelson Rodrigues. Nelson, São textos muito elegantes. Zé Cleber de Carvalho. Quem? Zé Cleber de Carvalho também, muito elegante. Assis Brasil, o piauiense. São textos muito elegantes. E a partir da década de 60, eu acho que tem uma mudança, tanto cultural, política, que quebra. Há uma quebra, acho que resultado já do modernismo, os efeitos mais claros do modernismo. Não sei dizer especificamente o que, mas há uma mudança. E acho que também o começo da influência francesa que começa a acabar ali, né? Começa a surgir a influência norte-americana. Há uma mudança no modo de escrever da gente. Hoje o texto brasileiro não é tão elegante, mas ele não tem mais tanta raiz. É esquisito isso. Os escritores que a gente tem que tem texto raiz, eles são mais do mundo acadêmico. São mais aqueles que consomem uma literatura que é mais enraizada, que é uma situação muito... É uma transformação pela qual a gente está passando. E eu virei um fóssil por causa disso. Porque é engraçado que eu virei um fóssil por causa disso. Porque uma leitora beta, para quem eu mandei um romance meu, disse, olha, eu fiquei encantada com o romance que você escreveu, muito bem escrito, os personagens são ótimos, a história é adorável. Esse romance seria um tremendo sucesso se ele tivesse sido publicado em 1959. Mas o que dá para esperar? O que dá para esperar? Eu, uns tempos atrás, numa comunidade do Facebook de ficção científica, um autor colocou uma propaganda do livro dele. Mas era uma propaganda tão não é arrogante, é tipo, a minha história é a melhor do mundo. É a melhor do mundo. Você não vai encontrar nada melhor do que a minha história. A minha história é o máximo. Hã? Meu livro é melhor. Não seu comum, né? E daí eu tirei sarro, porque aquilo era tão grotesco que eu fui lá e tirei sarro do gajo. E daí ele me desafiou a ler o livro dele. E eu falei, olha, eu tô indo pro Brasil, eu vou comprar teu livro. O livro era baratinho, era um livro pequeno, eu falei, eu vou comprar teu livro, depois eu digo qualquer coisa. E o gajo é gente boa, na prática ele é um gajo gente boa. Então, eu fui pro Brasil, não lembro agora quanto é que foi, se aquilo foi 2011, 2012, foi por aí. E eu trouxe uma porrada de livros e trouxe o livro do gajo. Eu só li até o fim, porque eu disse que ia ler até o fim, porque a minha vontade era parar no primeiro capítulo. E tão ruim que era o livro, mas era muito ruim. Para vocês terem uma noção do quão ruim era, imaginem, tipo, sei lá, 10 personagens num livro, e você não consegue distinguir nenhum deles pelas falas. Se botasse um robô falando para cada um deles, dava na mesma. Tipo, era horrível.
horrível, em todos os aspectos. Obviamente que eu não tive coragem de dar retorno para ele, né? Porque ia ser um desgraça. Mas depois eu fui procurar as tais das resenhas. As resenhas do livro eram maravilhosas. O livro era a melhor coisa do mundo. E não era nenhuma nem duas. Estava cheio de gente falando bem do livro. Né? Então eu fiquei pensando aqui, o que está acontecendo aqui? Como é que um livro desses tem esse tipo de resenha? Né? E a única conclusão que eu consegui chegar foi: o pessoal não sabe ler. O pessoal não tem senso estético, não tem capacidade. Né? Vou mais cruel que essa, depois eu te falo. Tipo, a impressão que dá é: se a história é engraçada, se a história, o pessoal já não fala mais nos personagens, não fala mais na forma, né? Nem sequer no conteúdo, é a história. A história é muito boa. Depois eu fui ler com atenção as resenhas, e as resenhas eram sempre iguais. A história foi fantástica, a história. O pessoal não sabe ler. O pessoal não tem sutileza. É pior. Já é pior. Eu acho que as pessoas não leem. Isso também pode acontecer. Os grupos de Facebook que eu participo, eu participo com o José Geraldo, que é o Descrita Criativa, e a gente vê as pessoas colocando coisas e pedindo dicas de como escrever, dicas meio loucas, assim, que você consegue compreender na própria leitura de um livro. Eles não leem. Tipo, aquele livro que eu falei que eu achei o texto bom, mas a história é horrível, que eu não sei nem como foi que eu consegui chegar até o final. O livro são 3 livros juntos, que as histórias não se intercalam, não tem nenhum tipo de conexão, e você fica, e aí, gente? E elogiadíssima a autora. Sabe? Sei não. Eu não sei. Não sei que milagre vai fazer, vai ser preciso fazer. Porque aí você vem pro. Enfim. Vou pegar esse gancho seu aí, João, e vou colocar minha opinião cruel. Na verdade, o que acontece? As pessoas não leem. Mas quem são as pessoas que não leem? O público que deveria ler, o público leitor. E quem é que lê? É o público que deveria escrever, o público escritor. Todo mundo quer escrever, ninguém quer ler. Todo aquele que publica um livro, quando ele vai falar sobre esse livro, quando ele vai divulgar esse livro, ele só vai conseguir atingir pessoas que também estão escrevendo. Todo aquele que vai fazer uma resenha também é escritor. Ele não é resenhista, ele não é crítico. Ele é crítico e escritor e outra coisa. Então, quando você vai escrever uma crítica sobre o livro do Pedro, você não vai ser cruel com o Pedro, porque futuramente o Pedro pode ser cruel com você. Os dois são escritores e são resenhistas. Então, eu coço as suas costas e você coça as minhas. Então, isso acaba desdentando completamente a crítica. Eu não sei se vocês já repararam, aqueles de vocês que seguem meu blog talvez já tenham percebido isso, que eu escrevo muito, mas eu não comento o livro de ninguém. Já me perguntaram isso: poxa, mas você é egoísta, você quer que as pessoas te leiam, mas você não lê ninguém? Não, eu leio. Só que eu não vou me meter a dizer o que eu penso a respeito dos outros, eu não vou me meter a criticar, porque se eu fizer isso, primeiro vai ficar estranho, porque podem dizer que, se eu falar mal, vão dizer que eu estou querendo derrubar meus concorrentes. E se eu falar bem, vão dizer que eu estou querendo elogiar para que eles depois me elogiem. Então, eu faço a minha parte, que é escrever. Quem quiser ler, que lê. Quem quiser criticar, que critique. E eu não vou me meter nesse aspecto. E é isso que eu acho que está acontecendo, na verdade. A literatura brasileira não tem leitores. Ela tem uma imensa quantidade de pessoas que querem escrever, mas tem muito pouca gente para ler. Eu até acho que tem bastante gente que lê. Quer dizer, o problema das bolhas também é que a gente acaba andando em círculos em que, por exemplo, de pessoas que leem, né? E depois a gente acha que tem um monte de gente que lê e no final das contas, se calhar não tem. Sim, mas muitos desses que leem também querem escrever. É isso que eu estou querendo dizer. Não Sim. tem ninguém que se especializa. Não, eu gosto de literatura, mas o meu gosto por literatura é ler. Eu não vou escrever. Eu gosto de ler bons livros. Já não existe aquele leitor puro que existia antigamente. E como não existe tanto leitor puro para sustentar o mercado, chega-se a essa situação de que quem está lendo
são basicamente as mesmas pessoas que estão escrevendo. Então, o mercado fica viciado. Pois é verdade. Se eu for pensar nas pessoas que eu sigo, que eu já li e coisas do gênero, são escritores. Eu só conheço, dos meus contatos, eu só conheço uma pessoa que é leitora. Faz imensas resenhas de livros. Vocês devem conhecê-la. Ela escreve contos às vezes, mas ela não tem pretensão de publicar nem nada. Né? Inclusive agora ela está afastada, ela não está escrevendo. Ela basicamente ela é uma leitora. Ela faz muitas resenhas. Então ela tem muitas resenhas na Amazon e aquela coisa toda. E eu gosto muito das resenhas dela e dos comentários dela. Mas é raro encontrar uma pessoa que se dispõe só a ler. Tipo, que não tem interesse em escrever, mas tem interesse em ler e em compartilhar a opinião dela sobre aquilo que ela lê. Tens razão quando diz que a maior parte do pessoal que compartilha a opinião é escritor. Né? São outros escritores. Se bem que tem bastante gente que, não sei, por exemplo, a Tatiana Feltrin, acho que é o nome dela, que é uma... Não, sempre vai existir. Eu não tô vendo mas são poucos, né? São poucos em relação ao que deveria ser. Eu acho que falta uma espécie de ponte entre os escritores contemporâneos, ou quem está tentando escrever, e o povo de letras, por exemplo. Que é o povo leitor. Que a gente aprende, vai para a faculdade para ler, para criticar, para poder... Enfim, eu acho que falta uma conexão... Gente, assim, porque é tão esquisito, eu vou ser honesto, eram poucas as pessoas que eu gostava das coisas que eu lia na época do Orkut. Eu sentia falta do pessoal de um processo mais interpretativo na época. Era muito comentário, gostei, não gostei, acho que faria diferente, mas faltava aquele retorno mais compreensivo do sentido do texto. Eu sentia muito falta disso. Tanto que a gente tentou, inclusive, a ter um fórum de discussão que acabou não indo para frente. E eu queria até colocar textos acadêmicos para a gente ler, estudar e tal. Mas eu não sei, eu tô meio perdido, porque eu não sou... Quer dizer, eu tentei escrever algumas coisas, mas honestamente nunca senti muita vontade e tal. Mas eu não sei, às vezes eu fico com medo de falar a coisa. Porque tem um pessoal tão sensível que a gente chama a medo de dizer a coisa e a pessoa, não, você não tem capacidade nenhuma e você está só reclamando. É assim, olha, mesmo na época do Orkut, eu normalmente, acho que eu escrevi 2 textos pro NEP. Um dos textos o José publicou numa revista, na Texturas, que eu tenho ela aqui. Eu tenho uma versão impressa. Espera aí que eu vou buscar. Nem tenho, peraí. Eu não tenho. Depois eu acho. Tem aqui meu quarto uma bagunça. Eu não tenho. Eu tenho várias cópias. Se você quiser, eu te mando uma. Eu vou querer então. Eu quero. Me manda depois seu endereço. Mas enquanto o Eduardo procura lá, nós já achou, mas que cara é eficiente. Aqui, ó. Essa primeira de capa azul aí, cara, sinceramente, isso tinha que ter ido pra frente. Essa revista ficou linda. Eu tenho ela, eu comprei em Curitiba de uma amiga nossa que participou também da... Como? É ela mesmo. Eu nunca mais falei com ela. Tipo, faz um tempo, porque ela andava tão depressiva. Sumiu. Sim, ela andava mesmo muito depressiva. Mas e o outro foi o texto que eu participei, foi nessa revista aqui. O José também deve ter uma versão física da revista. Essa aí eu não tenho.
Eu devo ser a única pessoa no mundo que tem uma visão física. Não, a Cíccia Canavaro tem. Tem um outro rapaz que mora no Canadá que também tem. E tem umas 2 ou 3 pessoas que foram aos Estados Unidos e enquanto estiveram lá compraram. Deve ter umas 5 ou 6 cópias dessa revista. Pronto, eu tenho uma, mas eu nunca gostei de participar com escrita das comunidades, porque sei lá, mas eu normalmente quando queria arranjar encrenca, eu comentava o texto de alguém, né? Eu muito mais, eu estou totalmente queimado por isso. Mas eu também, inclusive na época do NEB, eu lembro que eu publiquei um texto que era o João o Perdido. E o Sérgio descascou o texto, porque o texto era uma grande repetição. Né? Então, tipo, mas ele era uma grande repetição, mas era uma grande repetição porque tinha sentido ele ser uma grande repetição. E ele achava que eu estava repetindo demais as coisas do texto. O Sérgio tinha umas opiniões muito polêmicas, cara. Mas pronto. E depois eu participei de todas as outras comunidades que apareceram depois da TEP, a de contos e assim por diante. Eu nunca publiquei nada. Mas de vez em quando eu fazia alguns comentários sobre os textos, aquilo que eu achava. Era para arranjar encrenca, porque o pessoal vinha discutir as minhas opiniões sobre os textos deles, né? Tipo, eu lembro que eu, uns anos atrás, publiquei um texto, crítica ao crítico, que era basicamente, tipo, meu, leram o teu texto, aceita, cala a boca, agradece, não interessa se acharam que o texto é o máximo ou se ele é uma porcaria, tipo, leram o teu texto, você quer mais o quê? E o pessoal não conseguia evitar, né? Tinha que explicar, se tem que explicar, tá errado, né? Tipo, tá errado porque não tem que explicar, né? Cada um lê e entende o que quiser de um texto, mas pronto. Esse cada um entende o que quiser é um problema sério, porque as pessoas adoram citar o Roland Barthes para dizer que houve a morte do autor e que, portanto, ninguém é dono da interpretação de um texto, cada um entende ele como quiser e tal. Assim, eu acho que o próprio Roland Barthes tinha que voltar do túmulo para poder morder cada uma das pessoas que usam esse argumento. Então, o fato do texto ter possibilidade de interpretação não quer dizer que ele não tenha um sentido. Tem. O autor, quando escreveu o texto, ele deu um sentido para o texto. Pode haver outros subsidiários. Mas exatamente. A questão é se aquilo que o autor quis dizer é aquilo que de fato ele escreveu. Porque o leitor só trabalha com aquilo que de fato foi escrito. Sim. E aí, a vontade do autor fica lá na vontade dele, né? Não, e não é só isso. Existe uma questão... Não é que o texto não tenha um sentido. É uma questão de interpretação no sentido da nossa capacidade, da nossa possibilidade de interpretar. Não que não tenha o sentido. O próprio autor interpreta o próprio texto. Sim. O próprio autor interpreta o próprio texto. Né? Na prática, quando ele está criando o texto, ele está interpretando alguma coisa, ele está escrevendo aquilo que ele pensa, ele está escrevendo como ele pensa. Eu costumo dizer que a coisa mais surreal que eu já vi em termos de literatura é o pessoal dizer que escreve literatura de entretenimento puro. Então não há ali nenhum tipo de ideologia, não há nada. E eu fico pensando, é o texto que tem mais ideologia, porque ele não tem filtro nenhum, passa tudo. Né? Tudo que ele é, tudo que ele pensa, ele bota no papel porque ele não percebe o que está fazendo. Né? Então... É que eu fui pegar esse livro aqui, ó. Não sei nem como é. O Espaço Literário é do Maurice Blanchot. É o Blanchot. Porque o Blanchot ele parte da ideia de que, assim, porque é uma leitura injusta a leitura do autor, como criador do texto, né? Porque ele vai ter chaves de leitura que outras pessoas não têm. Então ele precisa, na verdade, se aproximar do texto como um leitor, para ele poder encontrar aquilo que o leitor está vendo ali. Sim. Porque a questão do Barthes, né? O que ele vai falar lá, que na verdade o autor morre como autoridade definitiva do texto. Não morre o autor como o criador do texto, mas é a autoridade do autor para dizer que aquele texto é aquilo. É literal. As pessoas usam isso como assim, o autor não pode opinar sobre o texto. Não é. Pode.
Claro que agora, dependendo da opinião que você der, as pessoas vão dizer, olha, essa opinião que você deu aí significa que você não foi competente para escrever. Porque se você quis dizer isso e não disse o que esse não está dizendo, sinal que você falhou nesse aspecto. Então, às vezes, é melhor não falar do que falar e piorar a situação. Mas, citando isso que você falou, Eduardo, sobre a ideologia, eu vou levantar aqui uma polêmica meio grossa, que surgiu recentemente por causa de uma interpretação minha do romance, da novela O Mandarim, do Eça de Queiroz, que eu acredito que os dois já leram, né? Essa eu não li ainda. Poxa vida. Então não vou dar spoiler, não. Por favor, leia, outro dia a gente conversa. Aliás, podia ser, é um texto curtinho, uma novela de umas 100 páginas no máximo. Poderíamos combinar para a gente ter uma versão. Pronto, pode ser o próximo daqui a 15 dias. Então, é um texto curtinho, fácil de ler, domínio público, acha em qualquer lugar. E é um texto que tem uma interpretação. Assim, eu não sei se o autor tinha consciência de que ele estava escrevendo com um tom político tão carregado assim, mas depois que eu fiz a faculdade de História e reli esse livro, eu pensei, puxa vida, como é que... Se bem que vindo essa, que escreveu A Relíquia, eu acho que ele tinha uma certa ideia do que ele estava fazendo ali. Pô, essa é polêmico, né? Só para continuar essa questão do autor do texto, autoria, sentido e tal, eu estava lembrando do livro do Humberto Eco, o Interpretação e o Superinterpretação. Um autor que eu preciso ler mais. Oi, fala de novo, Geraldo. Um autor que eu preciso ler mais, Humberto Eco é muito bom. Sim, sim. Para o meu orientador não achar ele tão bom assim. Então, enfim. Porque lá é uma discussão, são palestras que vão ser dadas numa universidade americana, que todo ano nessa universidade chama um autor, um teórico para dar essas palestras. Tanto que o Italo Calvino, aquele livro Seis Propostas para o Novo Milênio, que são 6 propostas para a literatura, mas na verdade são só 5, porque ele morreu antes de escrever a sexta. Ele também faz essa... E o Borges também foi dar essas palestras. E lá, tipo, nas falas, o Humberto Eco ele é defensor dessa ideia de que o texto tem um limite. Né? De que eu preciso respeitar os limites do texto. O texto é uma máquina que eu faço funcionar com a minha cognição, e aí, a partir disso, a partir das associações possíveis a partir daquele texto, eu vou construindo leituras e significados. Só que lá, mais na frente, tem uma contra-resposta de um autor que ele defende as superinterpretações, que elas também são úteis dentro do universo crítico. Eu não lembro especificamente porquê, mas ele vai citar os versos satânicos do Salman Rushdie. Ele fala que a leitura, que aquele livro ele requer uma super leitura, uma super interpretação. Então, assim, eu não sei até que ponto. Eu sou meio a favor do Humberto Eco nessa história do limite do texto. Porque muitas vezes a superinterpretação ela ultrapassa, ela depende do leitor criando um novo pedaço do texto, imaginando um acontecimento extra para poder justificar aquela opinião que ele desenvolveu. É justamente por isso que essa interpretação do mandarim seria interessante. Porque a interpretação a que eu vou me referir, ela é uma interpretação que não está em momento algum dentro do texto. Mas se você analisa o texto dentro do momento sócio-histórico em que ele foi escrito em 1899 e publicado em 1900, se não me engano. Se você ler o texto considerando o contexto em que ele foi escrito e publicado, você pode ser levado a crer que o autor tinha uma motivação para fazer aquelas escolhas. É uma superinterpretação. É uma interpretação que eu estou colocando ali e que alguém vai dizer que o autor não quis colocar. Sou eu que estou superinterpretando esse texto. Mas eu acho que você não pode também dizer que está errado. Porque é aí que está a abertura à interpretação que eles falam, cada um interpreta como quer, mas por outro lado você não pode descartar isso dizendo que qualquer interpretação é válida. Se essa interpretação que eu vou mencionar é uma interpretação que é possível, ao mesmo tempo a interpretação diametralmente oposta dela é impossível. Toda interpretação possível de um texto gera uma outra variação ao seu oposto que é totalmente impossível. Concorda, João? Não é um vale tudo. Não é o vale tudo. Não é o vale tudo. Tem limites.
E aí eu estava lembrando, depois vocês podem ver, é no YouTube, são aulas do Robert Fry, acho que é Robert Fry, Introdução à Teoria da Literatura. Em uma das aulas, ele vai falar sobre a mudança semântica provocada pela temporalidade. Ele fala sobre um poema em que se fala sobre um Deus plástico. Só que a palavra plástico, no sentido lá, é mutável, maleável, transformável, né? Mas a partir do momento em que surge a noção do material plástico, esse texto sofre uma reinterpretação. E uma reinterpretação válida, porque dentro dos limites do jogo da linguagem. Então, assim... Eu já acho essa interpretação válida, porque ela é anacrônica. A minha mente de historiador não consegue processar isso. Ela é anacrônica, mas ela depende da existência da língua. Como é que eu vou falar isso assim? Todo objeto linguístico tem prazo de validade. Praxe, assim, não há como discutir isso, assim. Todo objeto linguístico tem um prazo de validade. E a sobrevivência daquele objeto vai depender da forma como aquele objeto consegue se entramear e significar dentro de novos contextos. Então, se esse texto só consegue sobreviver com essa nova leitura, apesar dela ser anacrônica, ela se torna válida. É meio... Eu dependo de mais informações para poder comentar isso, mas tem essa relação também com o texto, assim. Como é que eu vou lembrar? É como você pegar, por exemplo, a Carta do Pero Vaz de Caminha ou os textos do Shakespeare lançados na época. Eles são ilegíveis para quem está no agora. Eles precisam ser traduzidos para a linguagem de agora, para o inglês de agora e para o português de agora. Sim. E aí as coisas vão ficando complicadas a cada passagem do tempo. A gente até tenta retomar esses sentidos, mas a gente não consegue retomar ele completamente. Então, no caso da tua leitura, se tu consegue justificar ela com argumentos, com o próprio texto, e associando com outros elementos extratextuais que justifiquem isso, a tua leitura está válida. Sim. Eu considero que é uma leitura válida, mas ao mesmo tempo eu não considero que você possa dizer que qualquer leitura é válida. Existe um marco dentro do qual você pode validar a leitura. Sim. Então, o que esses críticos de rede social falam, esses anticríticos falam, é que você tem que tolerar a interpretações divergentes. Não, o autor, isso aí é como o autor sentiu o texto. Eu interpreto assim. Não é eu interpreto assim. Tem que justificar por que você interpreta assim. Sim, exatamente. Justificar, não é um vale tudo. Tem limites definidos. Tá bem, mas aí seriam coisas como, por exemplo, conhecimento do contexto histórico, da vida do autor, ou seja, precisa ter embasamento, é isso que você quer dizer? Não, Jorge. Não necessariamente. Por exemplo, nós construímos 3 leituras aqui do mesmo texto. Certo. Um embasado historicamente, a tua leitura com a questão mais social e a minha leitura a partir de uma perspectiva mais erótica. Mas a gente não extrapolou o texto. É o mesmo. A gente não pegou, a gente não inventou uma parte secreta do texto, um parágrafo que não está escrito, uma coisa meio borgiana, para poder justificar a nossa opinião. A gente foi no texto. Os elementos que a gente usou para justificar tudo que a gente disse são elementos que estão no texto. E mesmo que a gente tenha recorrido, vez ou outra, a tentar fazer associações com outros escritores, ainda assim a gente abriu conexões. A gente não fechou. A gente não matou as possibilidades de interpretação. Mas a gente ficou dentro do âmbito daquilo que o texto permite a gente dizer. Tá bem, ok. Ok. Percebi. Ou seja, se eu começar a dizer coisas do tipo... O problema é que... Ou seja, o problema seria, então, a questão da tal da superinterpretação. Ou seja, encontrar verdades ocultas sem nenhum tipo de embasamento no texto. Sim,
Porque a superinterpretação, ela é a base da teoria conspiratória, por exemplo. As teorias conspiratórias, elas ultrapassam as referências que a gente tem, os dados reais que a gente tem, criando uma conexão oculta entre determinados elementos para justificar que alguma coisa está acontecendo. O próprio Humberto Eco fala sobre isso no 6 Passeios pelo Bosque da Ficção, e ele fez um romance sobre isso, que é O Cemitério de Praga, em que ele vai falar que aquele documento que é o Protocolo dos Sábios de Sião, ele, na verdade, é um plágio de um trecho de um romance do Eugène Sue, são os Subterrâneos de Paris. Não, os Mistérios de Paris. Que é o trecho, porque o Eugène Sue ele é antissemita, e ele escreve lá um encontro de judeus no cemitério de Praga, em que que esses judeus vão listar um conjunto de ações para poder dominar a Europa. Não e é aí o Humberto Eco que é o antissemita. O Eugênio Sue, ele escreveu uma sátira ao Napoleão III. Um alemão chamado Hermann Goethe, que era antissemita, plagiou. Não é Eugênio Sue, não, é o Maurice Joly. Ele plagia o Maurice Joly, criando um romance e já introduzindo o elemento antissemita. E aí a polícia secreta da Rússia pega a parte da reunião e transforma, extrapola aquilo ali. É um plágio de um plágio de um plágio. Porque o Joly tinha plagiado isso. Aí Humberto Eco ele romanceia isso no Cemitério de Praga. Ele coloca um personagem com dupla personalidade para narrar, e aí numa hora você está conversando com uma personalidade, na outra você está conversando com outra personalidade. Ele inclui o Freud, esse personagem chega a se tratar com Freud, o jovem Freud. É muito interessante essa questão. É mais ou menos a questão do Vril, A Raça Futura, do Edward Bell Lytton. Eu comprei até aqui a edição, a tradução horrível, inclusive. Que o Vril, na verdade, é um romance de ficção científica que o povo, de alguma forma, disse que é uma sociedade secreta, nazista, que trabalhava em busca de uma energia chamada Vril. Tem um cara, um americano, que ele estudou a obra, eu não lembro mais o nome dele, mas, segundo ele, esse crescimento de ETs que a gente tem hoje, essa moda de ETs, é influenciada pelo Lovecraft. Na década de 60, o cara lá que escreveu aquele O Despertar dos Mágicos, um francês, aqueles dois franceses lá, são eles que vão dar um impulso, eles são leitores do Lovecraft, e eles vão dar impulso para essa onda extraterrestre. Ele vai dizer que, na verdade, toda essa onda extraterrestre é influência dos textos do Lovecraft. Então, assim, é muito engraçado você perceber a literatura, quando ela é tirada do contexto literário, se intrometendo dentro da realidade. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou fazer uma afirmação. A superinterpretação faz parte da natureza humana, porque a gente vê isso o tempo todo em todos os setores da sociedade. Isso é pareidolia. Nós queremos encontrar padrões onde não existem padrões. Você olha para o seu carro e você vê os faróis como dois olhos, vê o para-choque como uma boca, a grade como um nariz. Existem carros que têm uma aparência feroz, existem carros que têm uma aparência fofucha. Assim, você olha para as nuvens e vê um coelhinho. Então, isso faz parte da natureza humana. Mas, ao mesmo tempo que faz parte, não quer dizer que é certo, lógico. Eu fiz uma disciplina na faculdade que era sobre o Orlando Furioso e Don Quixote. E o meu orientador deu a parte sobre o Orlando Furioso, e ele falando sobre a questão do momento que o Orlando enlouquece. E como nesse período da Idade Média, a loucura é, na verdade, o excesso de razão. Porque quando o Orlando descobre que a personagem que ele amava outro, ele começa a encontrar todas as confirmações da natureza ao redor. A folha, o formato da folha confirma a traição e tal. Tem um modo de concepção e de percepção do modo de leitura que é meio metonímico, né, a parte pelo todo, que gera isso, que tem essa noção meio louca de hoje em dia a gente construir ainda isso, apesar da alfabetização que não, na verdade, não está bem realizada, né? Vamos ser honestos.
Mas tem históricos, então a Idade Média foi um prato cheio para isso. Se você for pensar por esse lado aí da interpretação como uma exacerbação da razão, eu acho que a gente se aproxima mais do que ela realmente é. Porque o que é a pareidolia? Ela é, digamos, o nosso cérebro funcionando num ritmo super excitado para tentar compreender algo que ou é incompreensível, porque nós não temos dados suficientes, ou não temos capacidade suficiente, ou não tem objetivamente um sentido. Por exemplo, a forma das nuvens, ela não tem um sentido. Aquilo ali é apenas uma coisa aleatória, casual. Mas, por outro lado, os movimentos políticos, eles têm um sentido. Nós não temos informação suficiente para decodificar o que realmente está acontecendo, e isso faz com que a gente projete análises que não estão totalmente ancoradas na realidade. Por isso eu tenho muito medo dessa expressão teoria de conspiração. Para alguém que tem uma formação marxista como eu, toda teoria de interpretação ela tem um fundo de verdade. Ela pode não ter um fundo de verdade em relação ao que realmente está acontecendo, mas ela tem um fundo de verdade em relação às pessoas que estão produzindo essa teoria. Pode ser que aquela teoria não nos informe sobre o que realmente ocorre, mas informa sobre o que muitas pessoas pensam que está ocorrendo e logo permite que a gente entenda como essas pessoas pensam, quais são os seus valores. Quando você vê, por exemplo, uma mulher como essa Damares Alves dizer as coisas que ela diz, isso não nos informa nada sobre o que realmente está acontecendo no Brasil em termos de comportamento, mas nos informa muito sobre como que essa mulher se formou, qual o ambiente que ela vive. Certo? Então, assim, o historiador ele não despreza dados. Eu tenho esse preconceito contra a teoria de conspiração. Eu acho que a gente tem sim que estudar isso, tem sim que entender, não tem que levar a sério sempre, lógico, mas é um tema de estudo como qualquer outro. Quase como se a ausência de informação fosse informação. Não diria isso. Eu diria que a informação distorcida que as pessoas divulgam pode não ser correta em relação à realidade, mas explica o ambiente em que essas pessoas estão. Por exemplo, o que levaria uma criatura a subir no palanque para fazer um discurso em um evento da sua religião, sabendo que esse evento vai ser filmado, difundido pela internet, e dizer que Deus matou John Lennon com 3 tiros pelas costas, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Não foi assim que aconteceu. John Lennon não foi morto com 3 tiros, foram 4. Ele não foi morto, não foi pela frente, aliás, o pastor lá fala que foi pela frente. Não foi pela frente, foi de costas. Não foi, a pessoa não conversou com ele, o Mark David Chapman não conversou com ele. Tinha conversado mais cedo, chegou lá e deu os tiros nele por motivos quaisquer. Então você constrói toda uma versão distorcida da realidade, que não foi o que aconteceu, mas isso nos diz a respeito das motivações e da cabeça do cara que disse isso. Então, tem sim que se entender a superinterpretação. Não como uma interpretação válida do texto ou da realidade, mas como uma interpretação possível, como uma janela para dentro da alma da pessoa que fala aquilo ali. Hoje, contemporaneamente, a gente está usando muito... A gente não, assim, as pessoas em geral resolveram usar muito os termos da narratologia para trabalhar essa questão. Então, é as narrativas, né? É a disputa de narrativas. Então, por que a necessidade de fazer essa narrativa da morte de John Lennon ter sido encomendada por Deus para ser válida? Por que essa validade? Por que contrariar a narrativa do que de fato aconteceu? O que de fato aconteceu foi uma coisa aleatória. E aí que entra a questão da interpretação. O Mark David Chapman não tinha nenhum motivo para matar o John Lennon. Ele era fã do John Lennon. Ele pegou um autógrafo com o John Lennon mais cedo. O John Lennon tratou ele bem, inclusive. Mas aí ele simplesmente foi lá e deu 4 tiros no John. Então, como é uma coisa que não tem aparentemente, né, a gente nunca vai saber por que foi feito isso, a nossa mente racional se rebela contra isso.
nós não queremos a aleatoriedade. Nós não nos conformamos com um mundo em que as coisas possam acontecer sem motivo. Especialmente quando essas coisas acontecem envolvendo pessoas. Tem que ter um porquê. Por que que fulano matou cicrano? Por que que esse homem estuprou essa criança? Por que que o marido traiu a mulher? Por que que você escreveu isso? Por que que você usa azul e não verde? Por que que você mora numa casa e não na porta de um apartamento? Tudo tem que ter um motivo. E aí, onde os motivos não são claros, a gente inventa. E aí a gente vai para outra pessoa que é mal utilizada, que é o Freud, né? O fato dele ter descoberto o inconsciente acabou gerando um conjunto de possíveis interpretações, ou quer dizer, abrindo caminho para que as pessoas pudessem fazer um conjunto de interpretações completamente loucas, né? Então é uma situação bem complicada eu acho que tem a ver, que a gente pode dizer que está relacionado de alguma forma com o senso comum. De alguma forma, a gente trabalha contra o senso comum. A gente quer a verdade. Para falar a verdade é meio complicado isso, mas a gente quer a real justificativa daquilo. E às vezes a real justificativa é uma ausência total de sentido. E para a ausência total de sentido é preciso um trabalho de. Vou usar essa palavra, um trabalho de letramento naquele objeto. É preciso aceitar a possibilidade da ausência de sentido, né? E a gente constrói narrativas, a narrativa da nossa vida, na verdade, baseado na existência do sentido, né? Na criação de sentidos. Sim, isso é muito louco, cara. Porque se você for pensar bem, a mente racional, ela tem um problema muito sério. Tem aquele famoso parágrafo inicial do Lovecraft, até que você mencionou Lovecraft. Eu vou até procurar aqui, porque esse parágrafo eu considero um dos mais sensacionais de toda a história da literatura. Não é o das Montanhas da Loucura? Não, é o do chamado de Cthulhu mesmo. Ah, ok. Para mim, assim, este parágrafo inicial, deixa eu ver aqui, tem aqui, não tem, chamado de Cthulhu, texto. Vamos ver aqui, onde é que está esse chamado de Cthulhu? Aqui, pronto, eu já achei. A coisa mais misericordiosa do mundo, creio eu, é a incapacidade da mente humana em correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa plácida ilha de ignorância em meio a negros mares de infinito. E não está escrito pela providência que devemos viajar longe. Ai, que tradução horrível. As ciências, cada uma progredindo em sua própria direção, têm até agora nos causado pouco dano. Mas um dia, a junção do conhecimento dissociado abrirá visões tão terríveis da realidade e de nossa apavorante situação nela, que provavelmente ficaremos loucos por causa dessa revelação ou fugiremos dessa luz mortal rumo à paz e à segurança de uma nova idade das trevas. Basicamente, o que o Lovecraft está dizendo? Nós não queremos descobrir que o mundo não tem sentido. Eu lembro de ter lido A Cor que Veio do Espaço e lembro de ter sentido muito medo daquele conto justamente pela ausência de um motivo da cor ter vindo do espaço. Simplesmente a cor chega, eles quebram lá aquela bola, aquele ovo, aquela cor entra e de repente tudo começa a acontecer e não tem um motivo. E é justamente essa ausência de motivo que mais espanta e mais assusta naquele conto. Se calhar é por isso que tanta gente não gosta de histórias e filmes. Que terminam, tem uma justificativa de porquê que aquilo aconteceu. Não é? Na verdade, é uma coisa característica das histórias infantis, né? E hoje em dia, o público leitor muito infantilizado procura histórias fechadas. O que é você ver um Paulo Coelho, por exemplo? Paulo Coelho é a pareidolia transformada em estética, né? Tudo tem um sentido, o universo conspira a seu favor.
Mas vamos lá, naquela. Pelo menos o Paulo Coelho não é. Eu não vou nem citar o nome dessa pessoa aqui, que eu tenho medo de tanta gente já teve problema com ela. Aquela pessoa dos dragões, né? Não é, né? Enfim, eu tenho medo de criar problema com ele, porque eu nunca vi ele na minha vida, nunca vi nada. Mas é diferente, assim. Pelo menos o Paulo Coelho leu. Se cortar isso, corta, tá? O Paulo Coelho, pelo menos, é alfabetizado, sabe? Ele constrói a ideia da pareidolia, ele se utiliza esteticamente da pareidolia, e isso faz sentido dentro da obra dele. Não, eu não E dentro de eu só estou dizendo que ele transforma isso numa narrativa que agrada Sim. o público de hoje, porque o público de hoje está infantilizado. Prova de que o público está infantilizado? Filme de super-herói é o que mais tem público. Sim. Eu não sei quem, acho que foi o Michael Moore. Não. Quem é o desenhista do Watchmen? É o Alan Moore. Alan Moore. Então foi um comentário dele, justamente esse comentário, de que a sociedade estava muito infantilizada e que o reflexo disso era a quantidade de filmes de super-heróis com questionamentos morais básicos que a gente tem hoje em dia. E esses super-heróis, eles ocupam o mesmo espaço que os personagens, que os heróis da mitologia grega ocupavam. Se você pensar bem, o Hulk, por exemplo, é o Hércules. Sim. Não chega a ser o Hércules, mas tem elementos do Hércules ali. Não, é o Hércules mesmo, principalmente, acho que principalmente na loucura, né? Quando o Hércules enlouquece e mata a esposa e os filhos e tal, né? Que é justamente a transformação do Hulk, né? Ele perde a noção da razão, né? Mas, se você for ver os super-heróis modernos, eles foram todos inspirados na mitologia clássica, né? Alguns até vieram dela. Sim, né? Perfeito, super poderoso, não pode morrer, mas já morreu, já ressuscitou. Olha, vocês, o Scorsese fez um comentário essa semana. Quando perguntaram, ele estava dando uma entrevista e perguntaram para ele assim, o que ele achava dos filmes de super-heróis e tal. Ele falou, isso não é cinema. Ele falou assim, isso não é cinema. E depois eu estava lendo que eu nem sabia que aquele jogador de basquete, o Kareem Abdul... Kareem? Exatamente. Ele é argumentista da Marvel. Era o quê? Ele escreve histórias para Marvel. Pois, eu também fiquei assim, o quê? Mas não para os filmes, mas acho que para os quadrinhos. E o Gajo foi falar assim, basicamente o que o Scorsese diz está objetivamente errado, mas ele tem razão. No sentido em que filmes de super-heróis servem só para divertir as pessoas, elas entram no cinema, passam um bom momento e saem, se calhar, mais felizes do que entraram, e acabou. Enquanto que o verdadeiro cinema que o Scorsese estava se referindo, que era a high art, né, aquela coisa assim, você entra no cinema e sai mais sábio, de certa maneira. Né? Ou pelo menos deveria ser assim. Ele estava querendo justificar a resposta do outro, porque, afinal de contas, o que faz dinheiro é o filme de super-herói, porque vai todo mundo assistir. Né? Outros filmes a galera não vai. Sim. Mas é aquela coisa do entretenimento. É sempre aquilo que eu estava falando no início. Eu tenho para mim que quando você faz algo absolutamente voltado para o entretenimento, né, sem conscientemente tentar imprimir alguma coisa, quase que numa postura de estar em cima do muro, né? Eu não vou nem para um lado nem para o outro, tá aqui, façam com isso o que vocês quiserem. Isso é mal. Eu acho que isso é mal, porque o próprio autor, seja de cinema, seja de literatura, não sabe o que ele está colocando lá. Ele não sabe o que está passando. Porque ele não está conscientemente pensando naquilo que ele está a fazer. Então, pior ainda... Como? Voltando àquilo que você disse, ele não está empregando o filtro. Exatamente. Está deixando passar.
E depois, mas o pior problema é que a população infantilizada também não usa filtro nenhum ao absorver aquilo. Né? Não usa filtro nenhum, porque assume que aquilo é só entretenimento, é só para passar o tempo, não faz nenhum tipo de análise crítica daquilo que tá vendo ou daquilo que tá lendo, e acha que é impermeável aquilo, mas não é. Né? Toda vez que você tem uma experiência e você não analisa criticamente essa experiência, ou um conjunto de experiências depois de um tempo, aquilo começa a modificar você. Né? Seja para um lado ou seja para o outro. Se vai para um lado ou para o outro, eu não sei, mas aquilo tem impacto. Então, eu acho que a literatura de entretenimento, ela é importante. Né? Eu acho que o ser humano ele precisa de um escape para a realidade, a gente precisa. Se calhar a literatura não é o melhor escape que um ser humano pode usar, tem outros melhores em termos de escape, mas não pode ser da forma como está sendo colocado hoje em dia. É por isso que eu não gosto de muita coisa que é feita hoje em dia, principalmente, e eu sou uma pessoa que gosta muito de fantasia e de ficção científica, mais ficção científica do que fantasia, mas e não gosto da maior parte das coisas que são feitas, porque não tem, eu ia dizer não tem sentido, mas não era isso que eu queria dizer. Não tem, não é feita intencionalmente, é feita só para gastar tempo. É feita para gastar tempo. E gasta tempo de uma forma ruim. Vocês estavam falando do autor brasileiro dos Dragões, eu imagino que seja dos Dragões de Éter, mas eu não tenho certeza. Eu lembro que eu, quando estive no Brasil... Nessa hora eu vou botar um pi, quando você falar qual é o nome dele, eu vou botar um pi. E eu lembro que eu não acompanhei muito, mas eu, quando estive a última vez no Brasil, a minha irmã tinha os livros, e eu comecei a ler. Eu não conhecia a história, não conhecia o autor, e eu sei que eu parei no começo porque não gostava da forma como estava escrita a história. Né? Era mesmo um problema com o formato. Não cheguei a ler o suficiente para saber se a história em si tinha outros problemas. Mas depois eu fiquei sabendo que é uma grande celeuma em torno do autor. Mas pronto, como eu não gostei do que eu li, não fui procurar mais. Eu até pensei em comprar. Aqui na loja que eu compro o livro a R$10, tinha a trilogia completa. Até pensei em comprar. Cada um R$10. Eu até pensei em comprar, mas aí eu não sei, eu fiquei de tanto ter ouvido falar mal, eu acabei não vou comprar outras coisas, eu resolvi adquirir outras coisas. Eu também, então não me interessei não. Eu precisei de algumas 3 ou 4 páginas para perceber que seria um livro que me deseducaria. Então eu prefiro não ler. O Milor Fernandes escreveu aquela famosa e hilária crítica do Lejal dos Guardas, do Sarney, né? Ele cunhou uma frase que eu considero sensacional. As grandes frases, elas pegam uma coisa que é lugar comum e subverte a lógica, e aí você tem uma coisa genial. Ele falou a respeito desse livro de Sarney, é um daqueles que quando você larga não consegue mais pegar. Então, digamos que eu peguei o tal livro para ler, li umas 2 ou 3 páginas, emprestado de um amigo. Depois eu até consegui um PDF na internet daquele amostra grátis que o autor dava e usei para poder fazer uma microcrítica, mas acabei tirando isso da reta. Mas assim, o pouco que eu li foi suficiente. Esse é um livro daqueles que quando você larga não consegue mais pegar. Eu larguei porque aconteceu alguma coisa, eu acho que a panela de pressão apitou, ou sei lá, o alarme do carro soou, e quando passou o motivo, eu não consegui mais pegar. Eu, por acaso, li um pouco mais do que 3 páginas. Acho que eu cheguei a ler um capítulo inteiro, mas não foi.